Não quero estar aqui para ficar falando óbvio, beleza? Mas não dá mais pro Everaldo no Fluminense, tá? Eu começo assim um vídeo de um jogo que ele faz gol, num jogo que o Fluminense ganha, mas o Nova Iguaçu não tem como levar 2 gols no Nova Iguaçu, não tem como perder o tanto de gol que o Everaldo perdeu contra o Nova Iguaçu. Vamos supor que é o Flamengo. O jogo de hoje era contra o Flamengo. Pô, 3-2 Fluminense. Bom resultado. Contra o Nova Iguaçu, levando sufoco desde o início, levando sufoco, levando gol no primeiro tempo e não fazendo, não é um bom resultado. Vamos falar por partes a partir de agora, já que eu já tirei do caminho o Everaldo, que eu vou ter que falar ao longo do vídeo mais sobre, mas vamos tirar isso logo do caminho. O Everaldo, pra mim, não tem mais condição de ser jogador do Fluminense. Beleza, ele vai continuar sendo. Eu tenho certeza que ele não vai ser vendido, ele deve ganhar em torno de 500 mil. Nenhum time do nível dele vai pagar 500 mil pra ele, porque o nível dele não tem 500 mil pra dar no jogador. O nível dele é Chape, o nível dele é Remo. Vai pra esses times, vai brigar lá contra o Z4, ou então vai jogar a Série B. Esse é o nível do Everaldo. Não é nem o Carioca direito. O tanto de gol que ele erra, o pênalti, o Canóbio erra, e no rebote o Everaldo isola. Nem pra chutar no gol ele serviu. Então tá, vamos começar do início do jogo. O jogo começa com o Fluminense bem, com Lúcio Acosta e Ganso sendo uma boa dupla. Eu acho que realmente os 2 meias foram bem, não acho que o problema tenha sido entrar com 2 meias. Só que o Matheus Reis, pô, eu acho legal o jovem que não vai entrar e tentar fazer gracinha igual o Riquelme. O Fluminense estava basicamente quase todo titular, o que não era titular era o Ganso, o que não era titular era o Matheus Reis, o que não era titular era o Ignacio. E eu já posso te garantir que talvez não tenha sido as melhores escolhas, apesar do Ganso ter sido bom realmente. Bom, vamos lá, Matheus Reis. Ele começa apagado o jogo. Ele começa bem apagado e ele termina o jogo dele apagado. Para a entrada do Serna, depois eu falo sobre isso. Mas ele não tenta nada, ele parecia que estava bem tímido, junto com aquele bando de figurão. Até os 25, o Fluminense era efetivo. Até a parada para hidratação, o Fluminense... Volta. Até a parada para hidratação, o Fluminense estava melhor no jogo, mas era 0 efetivo. Era melhor, só que aí o chute era mais ou menos, não tinha realmente uma chance de gol. Dos 25 em diante, tudo começa a dar ruim. O Freitas, ele demonstra que ele não é um zagueiro tão confiável, sabe? Ele é um zagueiro bem dos mais ou menos, digamos assim, né? Porque eu não vou ficar atacando pau no zagueiro que provavelmente vai ser o titular o ano inteiro, se não vier o Nino. Então, ele é bem do mais ou menos. E o Everaldo, pô, tá sem clima, ele era vaiado durante o jogo. Ele só não era mais vaiado porque ele pegava na bola e já não tava mais com a bola. Ele perdia a bola, então tocava ou chutava mal. Então ele era pouco vaiado. Mas era pouco vaiado pelo tempo. Toda vez que ele encostava na bola, ele era vaiado. E se não me engano, aos 27 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro gol deles, que é um gol bobo, um gol ridículo, que o Freitas ele escorrega em si próprio, ele bate um pé no outro e consegue perder uma bola, porque ele se acha craque. O Freitas ele é mais ou menos, e ele acha que é bom. Ele acha que vai conseguir dominar uma bola de peito e depois não vai escorregar assim. E quando ele escorregou, teve o gol do... Meu Deus. Do Nova Iguaçu. Bom, positivo no primeiro tempo, eu destaco que o Ganso, que não jogou muito ano passado por conta do problema no coração, ele jogou até que bem. E eu destaco também que o Ganso jogou quase o jogo todo, né? E destaco também o Canóbio nesse primeiro tempo, estava mais ou menos, estava até que legal, mas não tem nem mais como elogiar o Canóbio nesse jogo. Eu vou explicar. Segundo tempo, entra o Serna e sai o Reis, Matheus Reis. Matheus Reis, que eu já expliquei, muito apagado, entra o Serna que, na minha opinião, não tem que vender. Não vende o Serna, pelo amor de Deus, não vende o Serna. Se for vender alguém, vende o Lima,
vende o Keno, vende o Everaldo, pode vender o Lelê, mas o Serna não tem por que vender o Serna. Ah, chegou o Savarino. Savarino, bom jogador Savarino. Mas o Serna é importante. Eu sei que o empresário do Serna, ele é uma pessoa, eu não sei como é que é uma pessoa, mas profissionalmente, ele parece um profissional meio chato de se conviver, tá ligado? Porque o Renato Gaúcho já reclamou do empresário do Serna e ele vira e mexe e tá propondo que o Serna saia do Fluminense porque não tá jogando tanto quando ele queria que ele estivesse jogando. Mas não é assim que funciona. É só botar o empresário no lugar. E outra, o Boca Juniors não é nem a melhor opção pro Serna, sabe? Tipo, é pra você ficar num lugar, fica no Fluminense, que você vai ter mais visibilidade, tá na Libertadores agora, não vai pro Boca Juniors. Eu acho que seria um erro. Primeiro, vender, que a gente perderia um jogador que foi super importante em 24, super importante em 25 e se mostra importante em 26 também. Porque ninguém aguentou o Rojão. E o Serna já chegou com 9 minutos do segundo tempo e fez o gol dele. O Ganso cruza, a bola, finalmente, uma bola parada que o Fluminense soube utilizar. O Ganso cruza para a área, o Marcelo cabeceia e o Serna escora para o gol. Fez 2 gols no jogo de hoje, é muito importante, então não vende esse cara. Vamos passar para o próximo tópico. 12 minutos, basicamente 9 minutos de jogo. Teve o primeiro gol de segundo tempo, teve o primeiro gol do Fluminense, empatou e virou aos 12 minutos, quando o Everaldo fez o gol. Vamos lá, o gol é do Everaldo? É do Everaldo. Parabéns pro Everaldo. Fez um belo gol, ele pegou e girou e fez, de atacante. Mas o passe do Samuel Xavier é muito bom. O passe encontra o Everaldo, que finalmente está na área, por algum motivo aleatório, desde quando ele fica na área, né? Mas ele estava na área nesse momento. Ele vira, chuta com o pé esquerdo e faz o gol. Isso não apaga as vaias, porque ele saiu vaiado depois. Não apaga os gols que ele perdeu, muitos. Ele perdeu muitos gols nesse jogo. Não apaga só os 8 gols que ele fez sendo titular em 50 e tantos jogos na temporada passada. Não apaga que ele não tem nível pro Fluminense. Eu achei legal que o time inteiro foi apoiar ele depois do gol, abraçou, blá 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 e tudo mais, mas honestamente ele não tem nem clima com a torcida, com o time. Talvez ele seja um cara super legal, resenha pra caramba, mas pelo menos reserva eu aceitaria. Mas John Kennedy também entrou e não fez nada, eu vou falar sobre isso. E o Kevin Serna, ele muda o jogo muito rápido. Ele entra no segundo tempo e o jogo vira outro. O Fluminense consegue virar e etc. E então o Everaldo é puxado na área e pênalti para o Fluminense. Nesse momento, vem o segundo cartão amarelo para o jogador do Nova Iguaçu e vermelho, né? Segundo cartão amarelo dá vermelho. Ou seja, o Fluminense estava com mais um e um pênalti para bater. A torcida pede chuta Everaldo. O que eu achei meio irônico, eu acho que foi uma espécie de deboche da torcida, realmente. Não acho que ele tenha ganhado moral com o gol que ele fez contra o Nova Iguaçu. Nossa, parabéns. Não, ele não vou perdoar ele por ter feito 8 gols sendo titular no ano passado, fazendo simplesmente um gol contra o Nova Iguaçu, porque ele já fez um voleio contra o San José, tá ligado? E não é por isso que ele é um ótimo atacante. Enfim, a torcida pede o Everaldo, mas quem vai pra bola, que ele sempre vai pra bola porque é muito confiante, eu gosto muito da confiança, mas hoje não era o dia dele, e honestamente eu acho que nunca vai ser o dia dele em relação ao pênalti. Ah, mas é aquele contra o Bahia, pô, eu começo a achar que foi sorte, começo a achar que ele bateu aquele pênalti e fez na sorte, porque ele bate no meio, forte, e quando eu começo a entender isso, e quando o Léo Jardim estuda e pega o pênalti, que foi o que aconteceu no penúltimo, porque agora o último, ele bateu um pouco melhor, porque ele pelo visto treinou, né, depois de ter desclassificado o Fluminense, e bateu um pênalti igual, não igual a cara dele, mas muito mal, tá ligado? Ele bateu um pênalti cruzado que o goleiro defendeu, e no rebote, imperdoavelmente, Everaldo isola a bola, o que aumenta as vaias, independente do gol. Como é que tu pode isolar depois desse lance um pênalti? Você tá na pequena área. Se teve o rebote do pênalti, né? Tá na pequena área. Você correu, tá na pequena área. Custa chutar reto? Não custa, né? Tá. Sobre o pênalti em si. Não sobre a batida, mas sim quem vai bater.
Isso é um problema no Fluminense, tal como a bola aérea que, eu vou falar da bola aérea. São dois problemas, bola aérea e pênalti, que me incomodam muito pessoalmente. Então eu fico muito irritado quando eu falo sobre isso, mas vamos falar. Desde Fluminense e Botafogo, 1-0 Botafogo, que era um dia chuvoso que eu estava no Maracanã, eu observo que o Fluminense não tem o mínimo de organização de batedor oficial. Eu observo isso porque teve além do Calegari nesse jogo do 1-0 Botafogo, que eu vou explicar, o Ganso, em teoria, era o nosso batedor oficial. O segundo, em teoria, era o John Arias, mas quem pegou a bola para bater foi o Calegari e ninguém reclamou. Calegari faz, erra o pênalti e o final do jogo é 1-0 Botafogo. Isso acontece muitas vezes no Fluminense. Já aconteceu quando o Everaldo pegou a bola para bater e errou contra o Grêmio. Se não me engano, a gente ganha aquele jogo, mas a gente perdeu um pênalti. E hoje, de novo, a gente ganha, mas perde o pênalti. Quem é o nosso batedor oficial? Quem deveria ser, na minha opinião? Se o Ganso está em campo, é o Paulo Henrique Ganso que vai para as bolas paradas. Ele bateu escanteio, ele bateu falta no terceiro gol, ele bateu escanteio no primeiro gol. Nossa, calma que eu tenho que respirar aqui. Ele bateu falta, ele bateu tudo de bola parada, mas o pênalti o Canóbio quis se redimir, né? Eu acho que ele quis bater o pênalti, mas não adianta. Eu acho que ele não tem que ser o batedor oficial. Eu já defendi que ele tinha que ser o batedor oficial porque ele é confiante, sim, mas confiança não significa que você vai fazer o gol de pênalti. Não adianta você chegar confiante. Se eu for confiante e bater um pênalti num jogo oficial, eu não vou acertar o pênalti. Eu te garanto. Vamos lá. Ganso em campo, quem bate é o Ganso. E quando o Ganso não estiver em campo, eu falaria que era o Thiago Silva, mas o cara meteu o pé. Então, isso é uma discussão que a gente tem que ter. Talvez, quando o Ganso não estiver em campo, o batedor seja o Canóbio. Talvez. Pode ser que sim. Mas o Lúcio Costa, será que ele não bate bem? Talvez bata. Lá ele, né? Tá bom. E nesse momento, aos 27 minutos do segundo tempo, o John Kennedy sai, o Everaldo sai e entra o John Kennedy. Entre falhas e palmas. Palmas que eu acho que é mais pro John Kennedy do que pro Everaldo. Mais pra apoiar o moleque, o John Kennedy, do que pra parabenizar o Everaldo, que fez um gol contra o Nova Iguaçu. E na minha opinião, fez um gol. Se ele tivesse feito 3, não mudaria a minha opinião. Minha opinião é que tem que contratar um atacante. Nossa, você tá falando que a água é molhada assim? Tem que contratar o atacante. Savarino, boa contratação. Arana, James, boa contratação. Mas e atacante? Teve a novela Hulk, né? Não, acho que acabou, se Deus quiser, né? Já tem que estar procurando outro. E se não achar ainda, o horário tá batendo na porta, tá? Quarta rodada contra o Flamengo, já não dá mais para contratar atacante, mas depois já começa o Brasileirão contra o Grêmio. Já começa o Brasileirão, porque esse ano tem Copa do Mundo, então o calendário ele vai ser menos maior. Vai ser mais apertado o calendário, tá ligado? Então assim, tem que contratar um atacante e não é para hoje, não é para amanhã, é para anteontem. Já tinha que ter contratado. Mas também, se for procurar outro Everaldo, eu não sei nem o que faz. Já cogitaram jogar sem atacante? Serna, Savarino, Canóbio? Porque é a solução que me parece ter. John Kennedy, meu Deus do céu. Everaldo, não sei nem o que falar. Germancano lesionado e Lelê também, meu Deus do céu. Então, fica difícil o ataque do Fluminense. É uma posição que a gente já teve tanta gente boa, né? O Germancano, o Fred, e hoje passa por esse total falta, né? Esse total falta. Mas vamos lá. Aqui eu anoto gritando, eu desisto. Por quê? Vamos explicar. Nesse momento o Fluminense está ganhando os 2-1. Perde o pênalti, depois de um tempinho sai o Everaldo e sai o Acosta, entra o Nonato. E então eu vou falar sobre o esquema de 2 meias, antes de falar sobre o terceiro gol do jogo, quarto gol do jogo, o terceiro gol de bola parada no ano, estatística, né, importante, de bola parada não, de cruzamento, né, não é de bola parada, mas de cruzamento de cabeça, né, que o Fluminense não, bolas altas, que o Fluminense não sabe lidar.
Bom, vamos falar sobre os esquema de dois meias? Eu acho que funciona bem. Eu não acho que tenha sido ruim. Contra esses times fracos, eu acho que é uma boa ideia se juntar Ganso e Acosta. Eu acho que os dois se complementam. Eu acho que o Acosta ele corre mais e tal. Talvez eles não tenham se bicado no começo, porque são funções parecidas e eles não estão acostumados a jogar juntos, mas eu achei uma boa ideia. Agora vamos falar sobre esse gol de bola aérea. Meu Deus do céu. É o terceiro jogo do ano. E é o terceiro gol de bola aérea que o Fluminense toma. Eu não tenho o que falar. Eu acho que esse dado já fala muito do que eu tenho que falar. Mas eu vou tentar explicitar ainda mais. Não dá para um time, todo jogo, sofrer gol de bola aérea. E principalmente uma dessas, que eu vou explicar como é que foi o gol. Vamos lá. O time do Nova Iguaçu cruza a bola para a área e o Ignacio quase faz um gol contra, o Fábio salva, e aí nesse momento que ele salva, o outro cara do Nova Iguaçu faz o gol, o Fábio vai na bola, mas gol do Nova Iguaçu. Primeiro, que o Ignacio, que não estava sendo queimado, quem estava era o Freitas, pela atrapalhada que ele fez no primeiro gol, que estava sendo vaiado, o Ignacio ele se atrapalha. E aí, quais são as nossas opções de zagueiro? James e Igor Rabelo? Pelo amor de Deus, o Fluminense, ele é um time que, pô, você vai olhar as pontas, legal, Arana, Samuel, os laterais do campo e as pontas já. Arana, Samuel Xavier, Guga, René, mas dão pro gasto, sabe? Aí, no ataque, Canóbio, no ano passado jogou bem. Serna, no ano passado jogou muito bem, ano passado jogou bem. Aí o Savarino, pô, jogou muito bem e tal. Aí você vai pro meio, Ganso, craque da bola. Aí você vai ver o Lúcio Acosta, joga o fino da bola. Aí você vai ver os volantes, pô, Nonato, gosto, Martinelli, finíssimo jogador, nível Europa. Hércules, nossa, Hércules joga muito. Aí você vai pro gol. Pô, o Fábio, ele é fenomenal. Fenomenal. O Fábio, ele é um negócio, é um fenômeno na natureza. O Fábio ainda está jogando bola em alto nível, como ele joga. E a zaga e o ataque são os problemas do Fluminense. Não tem um jogador na zaga e no ataque que fale: essa posição é minha. A zaga geralmente são dois jogadores, né? Então fica mais difícil você ter uma dupla de zaga que é brava de verdade, como o Fluminense. Por exemplo, Nino e Manuel. Manuel não era esse jogador, mas Nino era. Ou então Thiago Silva e Freitas. Freitas não era, mas Thiago Silva era. Mas aí, James e Freitas. Igor Rabelo e Ignacio. Sabe, tipo, absurdo. E no ataque nem se fala. Então, o problema do Fluminense está na zaga e no ataque. Quando resolver, aí eu acho que a gente briga por algum título na temporada. Enquanto não resolve, ou joga sem atacante e reforça, vai ter que jogar com dois volantes, porque essa dupla de zaga não aguenta. Nenhuma dupla de zaga aguenta do Fluminense atual. Nenhuma combinação. Mas agora, terminando sobre o terceiro gol de bola aérea no ano, tendo só 3 jogos, é um absurdo isso. Não é a primeira vez, nem a segunda, né? A terceira esse ano, mas também não é a primeira vez na história recente do Fluminense que acontecem tantos gols de bola aérea. Qual que é o problema? É a altura dos jogadores? É falta de percepção? Eu lembro que o Renato Gaúcho ele tinha ajustado isso quando chegou e tinha deixado para o Zubeldia pelo menos isso. Mas parece que cagaram nisso de novo e continua tendo gol de bola aérea. É o maior problema do Fluminense. E erros individuais, como foi o do Freitas. Agora, se bola aérea é um problema, bola parada no pé do Ganso geralmente é solução. Tal como o primeiro gol, que foi o gol do Serna, originado numa bola parada do Ganso. Agora tem uma falta pro Ganso bater e ele bate no ângulo, o goleiro espalma e o Serna tá lá no rebote, faz o terceiro gol, o gol da virada contra o Nova Iguaçu. Beleza, legal, supimpa pra caramba, fez o gol da virada contra o Nova Iguaçu, então eu acho legal o Serna ter mudado o jogo.
Porque eu tinha uma visão do Serna que era, pode vender o Serna, tá tranquilo. A gente tem o Canóbio, agora a gente tem o Savarino. Mas o Serna larga na frente, né? O Ayrton Serna larga muito bem no dia de chuva, larga muito bem na frente do Canóbio pela disputa da ponta, porque o Savarino é titular absoluto. É isso que ele chega para ser titular absoluto. E o Serna e o Canóbio tem que disputar a posição. Eu pensava que, pô, que o Savarino chegou, pode vender o Serna. Vai vender bem, mas não, é melhor não. Ou tem que ser mais caro para conseguir comprar um Nino no meio do ano, que aí eu acho que é super nobre a causa de vender o Serna. Mas se for uma compra mais ou menos, uma venda, né, mais ou menos pro Boca Juniors só porque tem que vender jogador para girar caixa, não vende. Por favor, não vende. Eu acho que vai ser um erro da diretoria vender o Serna, caso não seja um preço muito alto, que eu não sei se o Boca Juniors está disposto a pagar. Mas se está disposto ou não, não importa. O preço do Serna é maior do que esse. Ele é muito mais importante do que parece. E é isso. O Ganso, eu vou falar um pouco sobre o Ganso agora. O Ganso muito bem. E eu acho que é bom ver um ídolo jogando bem, que é o Ganso, né? Eu fiz essa conta no vídeo da tier list que tá no card. São 7 anos de clube. Perfeito, eu lembrei a conta aqui. 7 anos de clube, isso não é pra qualquer um, sabe? Então, é muito bom ver um ídolo jogando bem depois de um ano tão conturbado. E eu espero que é isso que aconteça com o Cano ao longo do ano, né? Bom, fala aí nos comentários o que você achou do jogo, se você viu o jogo, se você perdeu o seu tempo vendo esse jogo, né? Porque eu perdi. Então, comenta aí, beleza? Se inscreve pra acompanhar o Fluminense de perto.